Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria 2. Sou o professor Anderson e hoje a gente vai estudar como faz o cálculo, do ângulo entre dois planos e entre uma reta e um plano. Vamos começar definindo o ângulo, entre dois planos, tá? Quando a gente estudou lá a parte de perpendicularidade, entre planos, o que a gente fazia? Você pegava dados dois planos, pegava um terceiro plano perpendicular à reta, que é a interseção dos dois planos originais, e olhava o ângulo que essas interseções faziam aqui, no caso aqui as retas S e T. Então assim, ó. E a gente vai usar essa mesma técnica aqui, tá? Então, tem esses dois planos aí, quero estudar o ângulo entre eles. Então, primeira coisa, olha a interseção deles, que vai ser uma reta. No caso em que eles forem secantes, porque se eles forem paralelos ou forem o mesmo plano, se forem iguais, a gente vai definir o ângulo como sendo zero. Então, nesse caso, que é o caso interessante, pra gente, você vai fazer, você vai pegar um plano, esse plano rosa aqui, ó, ele é perpendicular a essa reta azul, tá? Ou seja, a reta azul, ela é perpendicular a esse plano rosa. Aí esse plano rosa vai ser secante, com os dois planos aqui, com o plano azul e plano preto. Então, vou pegar as interseções dele também. São essas duas retas pretas. A gente vai definir, então, o ângulo entre esses dois planos, como sendo o ângulo entre essas duas retas pretas. Tá? Então é assim que a gente define o ângulo entre dois planos, tá? Então, ó, vamos lá. Os dois planos π e lambda são secantes, Como eu fiz ali no GeoGebra, o ângulo entre π e lambda é o ângulo entre as retas ST. Vou botar nessa figura aqui, tá? Ou seja, entre essas duas retas pretas aqui. Agora, o outro caso, digamos assim, um caso menos interessante, Se dois planos são paralelos, o ângulo é zero, tá? Ou se eles forem coincidentes, Porque às vezes fazendo um exercício, você tem lá dois planos que na verdade você vai lá e prova que na verdade é um único plano, Então a gente vai englobar esse caso também, tá? Dois planos paralelos ou coincidentes, o ângulo entre eles, a medida do ângulo entre eles é zero, tá? Então a medida do ângulo entre dois planos sempre vai variar entre 0 grau e 90 graus, tá? O que a gente vai ver agora nessa proposição é o quê? Que o ângulo formado entre dois planos, ele é o ângulo formado por duas retas perpendiculares a esses planos, Então a ideia é a seguinte, você não precisa fazer essa construção toda. Basta você pegar uma reta perpendicular ao plano azul e uma reta perpendicular ao plano preto e calcular o ângulo entre essas duas retas. É isso que diz essa proposição. Bom, gente, só uma demonstração dessa proposição. A gente vai fazer... Vou fazer um GeoGebra, tá? Que eu acho que fica mais fácil de enxergar. Então, ó. Vamos pegar a mesma figura que eu fiz antes. Tá? Então, quero calcular o ângulo entre esse plano azul e o plano preto. É que a gente calcula pela definição. Você vai traçar um plano perpendicular à reta azul, que é a reta interseção entre eles. E vai pegar as interseções do plano rosa com o plano preto e com o plano azul. Você vai obter essas duas retas aqui, Uma obter de rosa, outra de preto. E analisar o ângulo que elas formam, para definir como sendo um ângulo entre os dois planos. Bom, a gente tem que fazer o seguinte. Segundo essa proposição. Isso é a mesma coisa que calcular o ângulo entre duas retas perpendiculares a esses dois planos. Então vamos fazer assim. Eu vou pegar essa reta rosa pontilhada. Ela está no plano rosa, tá? Está no plano e é perpendicular à reta rosa. E vou pegar também no plano rosa também, tá? Esse reta pontilhada preta perpendicular à reta preta. O que nós queremos mostrar é que o ângulo entre as retas pontilhadas tem que coincidir com o ângulo entre essas retas normais aqui, contínuas, tá? Que é o ângulo entre os planos. Ou seja, a medida desses ângulos aqui, onde eu pintei de verde, é a mesma medida,
Não é tão difícil de ver porque, ó, esse ângulo é 90, esse aqui é 90 também, né? Então, note que esse ângulo azul, ele é suplemento desse ângulo verde aqui, ó. Que os dois formam um ângulo raso, né? E como a gente está no quadrilátero, os ângulos opostos são suplementares, né? Então, esse ângulo verde é suplementar desse aqui também. Então, a soma desses dois aqui, ó, dá 180. E a soma desses dois também dá 180. Ou seja, esse ângulo e esse, o ângulo formado por essas retas pontilhadas dá a mesma medida que o ângulo formado entre essas duas retas contínuas. Tá? Então, qual a utilidade dessa proposição? Para calcular o ângulo entre dois planos, é suficiente simplesmente pegar uma reta perpendicular a cada um deles e analisar o ângulo que essas retas formam. Tá? É claro que se dois planos forem paralelos, o ângulo entre retas perpendiculares vai ser zero, né? Então, nesse caso, nem precisa se preocupar, né? Para demonstrar. O caso interessante é esse, tá? E que assim, não se engane, você não precisa pegar retas no mesmo plano, né? Essas retas que a gente pegou para fazer demonstração estão no plano θ, né? Mas você não precisaria fazer isso, tá? E para qualquer ponto aqui, ó, A que eu pegue nesse plano, esse ângulo e esse não vão deixar de ter a mesma medida, tá? Mas acontece sempre isso. Bom, pessoal, agora a gente vai definir ângulo entre uma reta e um plano, tá? É claro que se a reta estiver contida no plano, o ângulo vai ser zero. Se a reta for perpendicular do plano, o ângulo vai ser 90 graus, tá? Só que antes de definir, de modo geral, para qualquer reta, qualquer plano, o ângulo entre eles, a gente precisa dessa proposição, tá? Vai falar assim, se eu tenho uma reta R, que não é perpendicular a esse plano, tá? A reta R é essa aqui, ó. Tá? E intercepta ali o plano no ponto A. Então o ângulo agudo que R faz com a sua projeção ortogonal, ou seja, ó, eu tenho a reta e a pontilhada ali é a projeção ortogonal dela, tá? Vou marcar aqui o ângulo, um desenhozinho para representar o ângulo. Então a medida desse ângulo aí que elas fazem é menor que o ângulo o ângulo agudo, né? Que essa reta R, a reta preta, faz com qualquer outra reta do plano que passa pelo ponto. Ou seja, se eu vir aqui, pegar outra reta, só que essa azul está no plano π, tá? Essa azul a gente vai chamar de S, que passa pelo ponto A. Então o ângulo que as retas R e S formam é maior que o ângulo que a reta R faz com sua projeção ortogonal, tá? Ó, verde que é o ângulo entre as retas R e S, né? A preta e a azul. E o ângulo azul aqui, ó, é o ângulo entre a reta preta e a sua projeção ortogonal. A projeção ortogonal é essa pontilhada. Tá? Vamos provar isso. Primeira coisa, a gente vai pegar um ponto na reta R qualquer, tá? E PP' uma reta perpendicular a esse plano, né, o plano π, em que P' está nesse plano. Mas isso vai implicar que P', né, está na projeção ortogonal, tá, da reta R.
Aquela reta pontilhada, né? É a professora ortogonal chamou de R', tá? Então, peguei o ponto P, a reta P, o ponto P na reta R. Tracei aqui a porção ortogonal. Acho que é essa reta aqui, ó. A interseção, né? O pé perpendicular, né? O traço vai ser o ponto P', que vai estar na reta pontilhada, que é a reta R', tá? Continuando. Aí, aquela reta azul que eu fiz no desenho é a reta que nós vamos chamar de S, que é qualquer, tá? Uma reta qualquer em π, só que desde que ela passe pelo ponto A, tá? É qualquer, mas não é bem qualquer, né? Dentre as que passa por A, você pode pegar qualquer uma. Aí, nessa reta S, nós tomamos um ponto Q. Vou escolher ali um ponto Q. Que satisfaz o seguinte: a medida de AP' coincide com a medida de AQ, tá? Esse ponto aqui, ó. Então, AQ é congruente a AP'. Isso, né? Então, esse cara é congruente a esse. O que acontece? Agora, nós vamos analisar dois triângulos, tá? Comparando os triângulos APP' e APQ, a gente conclui três coisas. Então, esse triângulo é o APP' e esse triângulo aqui é o APQ, tá? Então, triângulo marrom e triângulo preto. O lado ó, AP é comum aos dois triângulos. Então, os dois triângulos são parte de lados congruentes. Também. A AP' é congruente ao AQ. Isso foi por construção, né? A gente escolheu o ponto Q, esse ponto aqui, de modo que ele fosse o segmento AQ tivesse a mesma medida que o segmento AP'. Isso aqui é por construção. Aí a gente vai usar um resultado lá de G1, que ele fala o seguinte: só tem dois triângulos que tem dois lados congruentes. Então, os ângulos adjacentes, né? No caso aqui, o ângulo verde, ó, porque esse lado é congruente a esse, e esse lado aqui é comum aos dois. Então, os ângulos adjacentes respectivos ali, né, que é o ângulo verde e o ângulo azul, como é que eu faço para saber qual é o maior entre eles? Você vai olhar os terceiros lados ali, esse lado e esse, e ver qual é o maior. O maior ângulo é oposto ao maior lado, tá? Isso é um exercício lá de G1, tá? Então, o que dá para concluir? Por que vai dar para concluir que o verde é maior que o azul? Como esse PP' é projeção ortogonal, esse PQ é um segmento oblíquo, né? No mesmo ponto. Então a gente viu lá na aula
21. Essa proposição, ó, sempre vale isso aqui, né? A gente usou, na verdade, esse segmento para definir, né, a distância do ponto P até o plano, tá? Para qualquer ponto aqui que eu pegue no plano, qualquer um, o comprimento, né, de PP' é sempre menor ou igual ao comprimento de PQ. Só vale a igualdade quando Q é igual a P', tá? Aí então, por esse resultado de 1, segue que esse ângulo aqui, ó, o verde, que é o PAQ, é maior que esse ângulo azul ali, que é o PAP'. O comprimento de PP' é menor que o comprimento de PQ, né? Isso aqui é a proposição da aula 21. Aí vou pôr assim, ó, segue de um resultado de G1 que a medida do ângulo PAP' é menor que a medida do ângulo PAQ. Bom, e assim a gente encerra a demonstração. Bom, pessoal, então para encerrar a aula, como que nós vamos definir o ângulo entre essa reta preta e esse plano azul, né? Em geral, dado uma reta e um plano, o ângulo que essa reta faz com esse plano é, por definição, o menor ângulo que essa reta faz com as retas que passam pelo ponto de interseção, né? Ou seja, aqui no ponto A você vai pegar, considerar todas as retas do plano que passam aqui, tá? O menor ângulo que uma dessas retas formam com essa reta aqui vai ser a medida do ângulo entre essa reta e esse plano. Só que pelo que a gente acabou de ver, esse ângulo é justamente o ângulo que a reta faz com a sua projeção ortogonal, tá? Então, qual é a medida do ângulo entre uma reta e um plano? É o ângulo que a reta faz com a sua projeção ortogonal, tá? Uma reta oblíqua, tá? Se a reta for oblíqua a um plano, o ângulo entre R e π, né, é o ângulo que R faz com a sua projeção ortogonal, tá? Se a reta é perpendicular ao plano, qualquer reta do plano vai ser ortogonal à sua reta, né? Então, o ângulo entre a reta e qualquer reta do plano π vai dar 90 graus. Então, a gente vai, por definição, o ângulo entre a reta e o plano vai ser 90 graus, tá? Se a reta estiver contida no plano, né? Tipo essa pontilhada aí, ela está contida no plano. Qual é o ângulo que ela faz com o plano? Se você pegar a sua projeção ortogonal, é ela mesma. E o ângulo vai ser zero, que é o ângulo que ela faz com ela mesma é zero. Tá? Então, toda reta que está contida no plano, o ângulo que ela faz com o plano é zero. Tá? Então, ó, se a reta está contida no plano, o ângulo entre ela e o plano é 0 grau. Se a reta for perpendicular ao plano, o ângulo que ela faz com o plano é 90 graus. E se a reta for oblíqua, o ângulo que ela faz com o plano é o ângulo que ela faz com a sua projeção ortogonal. Tá? E a partir disso a gente tem alguns resultados envolvendo prismas, por exemplo, né? O que acontece? Pega qualquer prisma, tá? Então, os ângulos que as áreas laterais fazem com os planos da base serão todos congruentes entre si. Todos terão a mesma medida, tá? Também na pirâmide regular, os ângulos agudos ali que as arestas formam com o plano que contém a base, né, vai ser
terão todos a mesma medida, tá? Isso aqui, pirâmide regular, tá? Ou seja, pirâmide regular, quer dizer que a base é um polígono regular, né? No caso aqui é um quadrado, mas pode ser pentágono regular, hexágono regular, assim por diante. E as arestas laterais são todas congruentes entre si, tá? Nesse caso, a pirâmide vale isso. Os ângulos aqui que as arestas formam com a base terão todos a mesma medida. As giratrizes num cilindro, tá? Serão todas farão o mesmo ângulo, né, com os planos das bases, né? Tá? Isso para qualquer cilindro, né? No caso cilindro reto, né, o ângulo que uma giratriz faz dá média de 90 graus, tá? Ok? Bom, a gente aula de hoje era isso. Aí na próxima aula a gente vai começar um capítulo novo do livro. Nós estudaremos a parte de os poliedros, né? Começaremos a estudar os poliedros, ok? Até lá então.